1º de julho. Eu queria começar exatamente registrando o aniversário do real. O real foi lançado, a moeda foi lançada em 1º de julho de 1994. Foi criada durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda do governo Itamar. Mas quando a moeda foi lançada, o Fernando Henrique já havia se desincompatibilizado do Ministério da Fazenda para se candidatar a presidente da República, a eleição que ganhou por causa do lançamento bem-sucedido do real. Foi um feito e tanto, o lançamento do real, a toda a engenharia que começou com a unidade real de valor e depois a transição até o real. Essa engenharia monetária e econômica ficou muito conhecida, tornou-se um objeto de estudos acadêmicos, foi considerado assim um modelo de reforma monetária, especialmente no caso do Brasil, que de 1986 até 94 fez várias reformas monetárias muito mal sucedidas, a começar pelo real de 1986 e que fracassou completamente no final de 86, começo de 87. Depois, então, tinha a moeda anterior era o cruzeiro, aí veio o cruzado, depois foi cruzado novo, aí voltou para cruzeiro, depois cruzeiro real, cruzeiro novo. Então foram 6 moedas entre 1986 e 1994, até que o real emplacou e estamos aí com a moeda até hoje. Teve inflação nesse período, é claro, e até uma inflação forte, como é nesse momento, uma inflação de 12% ao ano. Mas ainda assim, para quem viveu aquele período, como é o meu caso, a gente tinha inflação no governo Sarney, tinha inflação de 40% no mês. Calcule isso, 40% no mês. Os supermercados remarcavam os preços todos os dias. Todos os dias de manhã o pessoal passava lá com a maquineta remarcando preços, porque se tinha inflação de quase de 1% ao dia, então remarcava todos os dias. Então era uma situação horrível. As empresas pagavam os salários entre os dias 30 e 5 do mês. E nesse período, entre 35 do mês, os preços no supermercado subiam mais. Por quê? Porque as pessoas, como o dinheiro se desvalorizava diariamente, as pessoas recebiam o salário, iam para o supermercado e compravam tudo que podia naquele período. Bom, e aí então o preço subia justamente no dia que o pessoal recebia o salário. Então era uma das faces perversas da inflação. E aí nós temos agora uma moeda de 28 anos, é um feito para uma economia brasileira e para uma economia latino-americana que é. Agora, o real, e esse é o ponto que eu queria ressaltar hoje, o real não foi apenas uma troca de moeda. Ele foi combinado com um programa amplo de reforma do Estado e de reorganização das contas públicas e de introdução da regra do superávit primário, ou seja, a lei de responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal é a base da estabilidade econômica. Sem responsabilidade fiscal, quer dizer, sem equilíbrio das contas públicas, não há moeda estável. E o que nós estamos vendo nos últimos tempos aqui no Brasil é uma farra fiscal. A responsabilidade fiscal foi aperfeiçoada com a lei do teto de gastos. E o que nós estamos vendo no governo federal é uma farra. Primeiro que no governo da presidente Dilma já estouraram o teto, gastaram fora do orçamento, foram as famosas pedaladas fiscais. E agora o governo do presidente Bolsonaro está pedalando de novo, né? Essa PEC kamikaze que foi aprovada, ela desrespeita a Constituição, porque não pode ter regra, mudança de programas sociais durante o período, desrespeita a lei eleitoral, desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e desrespeita a lei do teto. Quer dizer, 4 regras sendo uma constitucional, né? Então eles fizeram uma
proposta de emenda constitucional para burlar a Constituição. Quer dizer, é o máximo do paroxismo da política brasileira. E tudo isso para quê? Para poder gastar fora do teto, fora da regra do orçamento, da responsabilidade fiscal. E para mostrar, e tudo por quê? Quer dizer, há programas sociais que são necessários e que devem ser feitos, mas programas sociais que duram só o período eleitoral, tá na cara, né? Que é um programa eleitoreiro, não tem nada a ver com objetivos de atender a população mais necessitada. E a farra significa o seguinte: você gasta por conta, gasta um dinheiro que não tem, arrecada tanto e gasta mais. Isso significa uma dívida, um déficit que vai exigir que o governo tome mais dinheiro emprestado, ou que preste menos serviços, e a taxa de juros sobe e o equilíbrio fiscal vai para o espaço. E essa moda pegou. Aqui em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia suspendeu o reajuste de pedágios neste ano de do ano da eleição 2022. É uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato, é uma insegurança jurídica que ele estabelece. Por quê? Porque o contrato de concessão diz lá que as concessionárias têm que fazer tais investimentos, têm que manter tantos funcionários, têm que manter tais e tais e tais e tais serviços. Em troca disso, os pedágios, as tarifas são reajustadas. Aí o governador vem na véspera da data do reajuste e diz assim: não vai ter reajuste. Quer dizer, é uma claríssima quebra de contrato e por razões eleitoreiras. E uma razão eleitoreira que não faz sentido, porque ele vai subsidiar o cara que vai de automóvel para o Guarujá, para Campos do Jordão, para Ubatuba. Não faz sentido, não faz sentido. E o governador ainda disse que vai gastar 350 milhões de reais para financiar as concessionárias pelo não reajuste das tarifas. Então vai gastar dinheiro público que poderia ser aplicado em educação, saúde, posto de saúde, vacinação, compra de remédios. Vai financiar o quê? Financiar quem vai de carrão lá para Guarujá, vai para Campos do Jordão, né? Quer dizer, não tem cabimento. É um subsídio que não tem absolutamente nenhum cabimento, né? E por quê? Porque é eleitoral, o governador é candidato à reeleição, então é mais ou menos assim. Já estão fazendo a farra fiscal lá em Brasília? Então, e é isso que vai minando a credibilidade da moeda. O dólar hoje foi a 5,30, subiu no decorrer desse semestre e já está em 5,30, porque revela o seguinte: quebra de contrato, irresponsabilidade fiscal, insegurança jurídica. Agora você imagina, você vai fazer uma privatização agora de uma estrada, né? Aí o concessionário fala: a regra é, você faz tais de investimento e o pedágio é de tanto. O cara fala: não, mas o governador de repente vem lá e fala assim: ó, não tem mais correção de pedágio. Quer dizer, cria uma insegurança jurídica, aumenta o preço que o concessionário vai pedir para fazer a obra. Quer dizer, enfim, é uma irresponsabilidade e isso vai minando a base da estabilidade econômica. É um modo ruim de fazer política social. Tem que fazer política social? Tem, mas não é financiar automóvel nas estradas de São Paulo, né? Bom, falei demais, mas precisava registrar essa avacalhada.